Reflexões sonoras. Ponto de encontro da música com a mensagem. Os sons que se sentem. Hoje em Reflexões Sonoras recebemos um músico, instrumentista inovador, irreverente, provocador também, o José Valente, que utiliza um instrumento clássico, a violeta, ou viola d'arco, para dar corpo à sua arte. Exato. Viva José Valente. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer. Se estiver de acordo, podemos começar por apresentar a viola d'arco, ou a violeta. Certeza. Afinal, ela é a protagonista de tudo isto. Exato, sim, com certeza. Explicar-nos o que é, como é que funciona, é algo entre um violino e um violoncelo? Sim, no ponto de vista da escala, digamos, essa definição estaria correta. Efetivamente é um instrumento que está, cuja nota mais grave está uma oitava acima da nota mais grave do violoncelo, e a nota, a corda mais grave está e neste caso a nota mais grave, mas pronto, para facilitar, e a corda mais aguda está uma quinta abaixo do violino, portanto fica exatamente uma quinta abaixo da corda mais aguda do violino, e portanto fica exatamente ali entre estes dois instrumentos. Então podíamos ver, pode mostrar-nos, claro, essa preciosidade. Sim, esta preciosidade de 2000, que já está bastante escavacada, porque eu, enfim, faço muitos concertos, ou tenho feito ao longo dos tempos, e toquei com esta viola em muitos sítios no mundo. E, portanto, essa já tem uma história longa. História, sim. Já passou há muito tempo a adolescência, já há algum tempo que é adulta. Mas, digamos, quando uma pessoa olha assim para o instrumento e não está familiarizado, pode-lhe parecer um violino, na realidade, porque é bastante parece semelhante. Um violino, sim. O tipo de modelo, portanto, no caso dos violinos, etc., o Stradivarius fez um modelo, estamos aqui a falar de cálculo, não é, de matemática, etc., fez um modelo não é, há 300 anos atrás, ou 4, século XVIII, e desde então, com ligeiras modificações, que por aquilo que eu sei, posso estar equivocado e pode ter existido alterações, mas por aquilo que eu sei, desde então que se usa esse modelo. E, portanto, a viola d'arco também nasce desse mesmo modelo, mas tem uma dimensão um pouco diferente, exatamente para poder suportar o som mais grave. Então, o que acontece é que eu seguro o instrumento da mesma maneira como o violinista, seguro o arco da mesma forma. Depois há pequenas minudências no que diz respeito ao tocar, que obviamente são diferentes, porque aquilo que nós chamamos de tensão das cordas, que é, digamos, esta pequena altura entre o braço e a corda propriamente dita, é diferente. O comprimento do braço e, portanto, a corda também é diferente, o corpo é diferente, o som é automaticamente diferente, e isso exige um outro tipo de atenção. Mas a grande vantagem, digamos, é que o violino é um instrumento muito mais estridente, porque tem uma tendência muito mais aguda, enquanto que a viola acaba por ser um instrumento um pouco mais doce, porque está exatamente nesse registro médio. E depois, com a particularidade de ter uma corda grave, permite que uma pessoa brinque muito mais com a hipótese de se acompanhar, ou seja, portanto, como podem ver, eu consigo tanto tocar registro agudo como grave, tenho muito potencial. Isto foi tudo improvisado agora, não toquei uma música propriamente dita. Sim. É difícil, é um instrumento difícil de... Sim, eu acho que é um instrumento difícil portanto, de chegar a um domínio que nos permite exprimir livremente, tal e qual como o violino também é um instrumento difícil a esse nível, e o violoncelo e o contrabaixo, ou seja, as cordas friccionadas com aquilo que chamamos de afinação livre, ou seja, uma afinação sem... como é que se diz nas guitarras? Bom, nas guitarras eles têm umas pequenas marcas, não é? Sim. Não estou com isto a dizer que a guitarra é mais fácil, tem outras dificuldades. Mas, no nosso caso, há uma dificuldade óbvia, que é o facto de nós não termos qualquer tipo de referência física. Portanto, a afinação é toda conseguida a partir de uma memória tátil. Daí que qualquer aluno de viola d'arco, de violino, etc.,
E de violoncelo acaba por passar muito tempo a fazer coisas como... Exatamente. Isto para quê? Que é para o primeiro dedo ganhar, porque o primeiro dedo acaba por ser a base disto tudo, ganhar essa memória tátil. E a partir daí o próprio ouvido sabe, ok, isto está afinado. Isto está afinado. É aqui, não é... Isto está desafinado, por exemplo, está ligeiramente mais baixo. Desafinado de acordo com a escala e o entendimento da afinação estritamente ocidental, não é? Exatamente. Portanto, um instrumento clássico difícil de dominar. Para esse nível de tranquilidade, sim. De uma pessoa poder simplesmente dizer coisas com o instrumento, sim, acho que sim. Exatamente. Depois de ouvirmos o instrumento, portanto, que é o grande protagonista, o José Valente é protagonista, mas o instrumento também é, sem dúvida. Temos, ao fim de... Quantos álbuns é que editou até agora? Bom, oficialmente editei 5. Oficialmente. Depois há mais uns tantos que... Há mais uns tantos, à parte, não é? O facto de ter participado no Novos Talentos FNAC em 2014, esse é mais um. Também há uma pequena representação minha numa espécie de microdisco numa editora que já não existe. Também houve um disco de introdução em Portugal logo em 2010 para aí que desapareceu do mapa, não é? E também há 2 edições ou 3 edições digitais, pronto. Portanto, isso vai quase para 10. Sim. Era mais ou menos as contas que eu tinha. Ok, muito bem. Exatamente. E neste momento surge o último disco, 2014. Não, 2014, calma. 2024. 2024, peço desculpa, portanto, de 2024. Quem me dera que estivéssemos em 2014. 2014 foi o segundo. Não, foi 2014, dos oficiais, ainda foi antes dos oficiais. O primeiro oficial é 2015, sim. Pronto, ok. Mas isto, portanto, ou seja... 2024. 2024, sim. Quem é o José Valente? Exato. Justamente o nome do álbum é Quem é o José Valente. Porquê nesta altura quem é o José Valente? Bom, há aqui várias particularidades interessantes. Houve várias coisas para as quais eu consegui, vários problemas que eu consegui resolver assim de uma só tentativa. O primeiro, sobre o título e tudo mais, quer dizer, obviamente é uma piada. Ou seja, eu não estou propriamente... a perguntar ou ter dúvidas relativamente a isso, sendo que eu trabalho e vivo na dúvida, mas isso é outra questão, é mais uma questão de caráter filosófico e de modo de vida, mas obviamente o que queria era provocar justamente esta alusão, tanto pode ser afirmativa como uma questão. E também brincar um pouco com um problema que temos na sociedade recente. Eu acho isto altamente perverso, que é como é que nós conseguimos criar ou produzir tanta buçalidade a partir da ideia do original. Ou seja, de repente o ser original tornou-se uma marca, não é? Portanto, a coisa mais normal à face do planeta, a coisa mais mediana que se pode encontrar e a coisa mais monótona que se pode encontrar hoje em dia é ser original. Então, ninguém é original. E não é nada original porque toda a gente está a tentar ser original da mesma forma, não é? Portanto, e esta questão também desta espécie de fascismo de identidade que tem a ver com... Eu acho que a identidade só existe numa comunidade, num coletivo, ou seja, é essencial para a definição da comunidade, o sítio onde a pessoa está, com quem é que a pessoa vive, com quem faz coisas, qual é que é a cultura do seu lugar, etc. Independentemente se é uma cultura multicultural, portanto, apesar de tudo, são vários elementos que compõem uma identidade. E todos esses elementos são fundamentais para que a identidade seja rica, para que seja uma identidade em crescimento. Quando chegamos a este momento em que, de repente, as pessoas transformam a sua identidade, a sua ocupação, ou seja, a partir do momento que eu afirmo, atenção, eu, José Valente, só uso uma camisola azul. Esta é a minha identidade. E agora quero fazer não sei quantos debates, participar em não sei quantas conferências e eu vou falar do facto de eu ter uma camisola azul. E a minha identidade é também a minha única existência e trabalho. Isso, mais uma vez, está a omitir qualquer possibilidade de verdadeira originalidade e de alguma frescura, não sei, de criatividade dentro da personalidade. Então, para
jogar um pouco com tudo isso, faço este trabalho e uso este título. Sim, eu até vou citar o José Valente, quando afirmou que está sempre a pensar na desestabilização. Sim, é verdade, claro. Tem um ímpeto criativo quase imediato. É verdade, sim. Na desestabilização, porquê? Antes disso, que também queria dizer só uma coisa relativamente ao nome. Quando eu era estudante e via os primeiros discos dos meus colegas mais velhos, havia uma grande tendência para nomes do género Introducing Fulano de X, não é? Havia essa questão de termos que quase que imediatamente criar aqui uma marca. E eu fugi completamente desse estereótipo. Então agora posso brincar com esse facto porque já é o meu 5º disco oficial, não é? E então posso finalmente trazer essa ideia da marca, mas mais uma vez num tom muito jocoso, muito mais crítico do que outra coisa. Sobre a questão da desestabilização, o que acontece é que eu acho que há uma estabilidade que obviamente é necessária na vida. Estabilidade emocional, estabilidade de relações, uma certa estabilidade física e também financeira. Obviamente, não estou a evitar nada disso. Mas a estabilidade dos dias, aquilo que o Camus fala no mito de Sísifo, do ramo-rão do dia-a-dia, não é? Que está nos seus trabalhos, nas suas Exatamente. obras. Isso angustia-me profundamente. E acho, para mim, é um dos maiores problemas na sociedade. Quando nós hoje nos assustamos com os múltiplos exemplos de desumanização, como o título do livro do Walter, nunca consideramos... Ou seja, nós apontamos sempre... a atenção a pequenas narrativas que vão surgindo nesse mesmo dia-a-dia. O filho da mãe disse aquilo. Fulano reagiu assim. No jogo de futebol aconteceu isto. Mas raramente pomos em questão e em causa o próprio ser humano e a sua condição e o regime em que ele está a viver. O regime é profundamente aborrecido porque é profundamente estável. Ou seja, desde quando se fala de expectativas, nasce uma criança, a expectativa é fazer educação de uma determinada forma, num daqueles cursos considerados aceitáveis, para depois ir ter um trabalho onde vai ser escravo, enquanto escravo ainda se escraviza mais, juntando-se com uma pessoa com quem se calhar não vai ser muito feliz, mas não interessa, porque entretanto fazem filhos e já se endividaram com uma casa e com... Pronto, para não falar da questão, obviamente, dos problemas de habitação. Isso, lá está, isso são as questões do dia-a-dia, mas onde quero chegar isto é um regime, não é? Bastante opressor. E esse regime é muito entediante. E, portanto, tudo o que seja positivo no ponto de vista de o abanar e de dar, nem que seja, uma alternativa. Por exemplo, o amor é fantástico nisso. Dá constantemente alternativas. Eu acho que é muito bem-vindo. O amor. O amor, sim. Por acaso disse o humor, mas o amor também. Também, absolutamente. No Jornal de Letras eu vi o Manuel Alperne definir o José Valente como um dos músicos mais irreverentes e inovadores da sua geração. E que é um músico não alinhado. Exato. Ou seja, aqui esta última parte que eu gostava de... Sim, eu gosto muito dessa parte. Desse um músico termo. Não alinhado. Sim. Isto faz lembrar o tempo da Guerra Fria. Como é que o José Valente é um artista, um músico não alinhado numa sociedade em que temos que estar todos na linha? Eu aprendi recentemente já foi aqui há 2 anos, que a inquietação é um traço de personalidade. Não é, ou seja, não é fruto da formação académica ou do conhecimento. É um traço de personalidade. E um dos meus heróis, José Mário Branco, tinha esse traço de personalidade muito vinculado. Eu acho que sou não alinhado desde logo por causa dessa inquietação que faz parte da minha natureza. Eu quando as coisas estão aparentemente a correr bem, eu já estou quase sempre... Para mim nunca estão a correr bem, primeiro. Nada é suficiente. Para mim é sempre tudo... estás a ter, por exemplo, agora com este disco, estás a ter muita visibilidade mediática. Sim, mas podia ser muito mais, não é? Ou seja, e não é porque era ser... Insatisfeito, eternamente insatisfeito, claro. Sim. E depois, eu ainda agora recentemente, por exemplo, estive a compor uma peça em que falhei redondamente. Ou seja, cheguei a um ponto e pensei, esta peça não presta. Isso, cara, até dá coisas muito valiosas, mas não prestava porquê? Para mim. E não prestava porquê? Porque eu estou constantemente a pôr em causa o meu estado de arte. Ou seja, o ponto da situação em que me encontro, não é? E como ser não alinhado é justamente isso.
nunca me deixar cair numa rotina, nunca me deixar cair, por exemplo, numa receita estética, nunca me deixar cair numa receita de procedimentos, até inclusivamente para trabalhar. Estar sempre nesse lugar da evolução, do progresso. Eu sou um progressista nesse ponto de vista. Está a perceber? Portanto, o não alinhado tem um pouco a ver com isso. Sim, e até porque eu também já li algo dito por si que não suporta as ditaduras de massas. Não, isso para mim sim. Sejam elas quais forem. Sim. Sim. Precisa, aliás, eu creio que diz desta forma, preciso que me deixem em paz. Sim, completamente. Deixem-me estar em paz. Sim, eu não vou afetar ninguém, portanto, exatamente. É isso, não é? É mais ou menos isso. Isso define... A ditadura de massas e esta coisa das tendências, sim, inquieta-me muito. É algo que às vezes me provoca alguma angústia, sobretudo quando me atinge diretamente, não é? Porque acho que são os momentos em que de repente até o raciocínio desaparece, quer dizer, as pessoas tornam-se completamente dependentes de um pensamento apenas e muitas vezes esse pensamento é egoísta e mau, e as pessoas vão atrás disso, vão atrás dessa manipulação. Isso é muito típico do homem-massa, e o homem-massa está caracterizado, não por mim, mas o Elias Canetti escreve muito sobre isso e, portanto, não tenho que explicar, mas, digamos, essa ditadura de massas assusta-me bastante e ela está muito presente em muitos níveis e em muitas situações diferentes, às vezes até em pequena escala. É um bocado como a questão da... O Alberto vai assistir a uma performance e, de repente, a performance tem um conceito e um caminho em que o público tem que participar. E uma coisa que me incomoda quando isso acontece é quando o artista diz claramente ao público: vocês agora têm que funcionar desta maneira. E então as pessoas começam todas, sim senhor, então, a bater as palmas, a fazer, ou cantar o refrão. O que seja, exato, enfim, qualquer coisa, fazer com o telemóvel e tal. E eu penso imediatamente: não, eu quero uma coisa contrária aqui. Ou seja, é preciso esta desestabilização, porque de repente somos todos uns carneiros que estamos a fazer. Nem que seja na experiência mais super pseudo-alternativa, não sei o que mais, não deixa de ser uma experiência em que estamos todos ali, basicamente perdemos a nossa autonomia. Por exemplo, coisas mais detestáveis enquanto músico é estar a fazer um concerto de homenagem a Zeca Afonso e eis que alguém tem que começar, amigo, para que toda a gente possa cantar connosco. Uma canção vá que não vá, um concerto inteiro neste registro é horrível e não tem nada de revolucionário e não pertence nada, para mim, para aquilo que eu acredito que é o Zeca, não tem nada a ver com o Zeca. É outra coisa já é outra experiência, já tem muito mais a ver com este alinhamento das massas, e eu não gosto. E o José Valente não acha que este alinhamento das massas cada vez está pior? Sim, não tenho a certeza absoluta disso, sim. E isso acaba por ser mau para a música, mau para a sociedade, mas também uma dificuldade muito grande para dizer não. Sim. Eu tenho o privilégio, tenho vários privilégios. Um desses privilégios, agora não vou especificar, mas um desses privilégios faz com que eu seja confiante. E, portanto, que nunca tive propriamente receio de avançar com aquilo que eu acho que está correto e com aquilo que eu acho que é justo. E também com aquilo que eu acho que tem que ser a música que eu quero fazer, não é? Mas isso vem de um privilégio. Por outro lado, eu sinto, e às vezes culpo, outras pessoas que eu sei que têm esse mesmo privilégio e que se refugiam um pouco no andamento das coisas e não utilizam esse mesmo privilégio. Eu acho que com o privilégio vem uma responsabilidade, não é? Portanto, por exemplo, o privilégio de ter estudado em sítios que me deram muito conhecimento, isso dá-me uma responsabilidade. Eu não posso fazer uma música qualquer. Eu não poderia nunca ser um artista comercial depois da experiência académica que tive. Sente isso? Eu sinto isso. Eu tenho essa responsabilidade. Está a perceber? Esse é um dos privilégios, mas são vários. E, portanto, a persistência de ser não alinhado também tem a ver um bocado com esta sensação. Não significa que um dia não me veja ameaçado e não tenha que, enfim, aceitar que não vou ter capacidade de resistir e que vou ter que, não é, engolir, como costuma dizer, em prol dos meus e da defesa das minhas pessoas. Pode acontecer a toda a gente, mas por enquanto ainda não senti isso. Enquanto eu não sentir isso, eu vou estar sempre a ser não alinhado, sim. Continuar a ser não alinhado. E, portanto, vamos... como é que tudo começou? Sim. Um
artista não alinhado, um músico não alinhado, nasceu pequenino, como todos os bebés. E como é que foi a música na sua vida? Começou muito cedo? Sim, os meus pais, que são pessoas incríveis, estavam atentos e perceberam que eu sentia mesmo em bebé, uma grande atração por tudo o que tivesse a ver com música e, portanto, apesar de eu ter nascido em Sudofeita, no Porto, quando tinha 3 anos e pico, os meus pais mudaram-se para Coimbra e assim sendo, aos 5 anos, inscreveram-me numas aulas num grupo que havia de iniciação musical de um pedagogo incrível, que é o Virgílio Caseiro, e o grupo era os Heróis da Música, e foi aos 5 anos, e foi aí que eu comecei a ter o primeiro contacto. E também foi o Virgílio que me aconselhou a ir para Viola d'Arco, e portanto eu depois inscrevi-me no Conservatório de Música de Coimbra, em Viola d'Arco. Eu estava muito resolvido sobre o que queria fazer muito cedo. Eu tinha 5 anos ou 6 anos e nunca pensou noutra coisa. Nunca pensei, não. Depois houve outras coisas que me fascinaram e que eu teria como alternativas se acontecesse algo. Vamos imaginar, se por exemplo o meu ouvido fosse um falhanço total. Sim, claro. Não é? Uma total falta de habilidade, pronto, teria que ir para outra via. E aí posso dizer que, claramente, o campo das letras e tanto literatura, jornalismo, filosofia, por aí, e outra coisa era querer ser detetive, mas isso é miúdo, não é? Mas estes campos também sempre me entusiasmaram. Eu sou um leitor... não é assíduo, é quase constante, coleciono livros. Compulsivo. Tem aqui sim. O Gabriel Garcia Marques, é o que eu estou a ler. Um bom companheiro, é verdade. É o que estou a ler agora porque foi um dos que me escapou há uns anos atrás. Mas sim, mas a questão de ler, por exemplo, eu sempre me interessei muito por assuntos relacionados com liberdade de expressão, liberdade de jornalismo, o que é o jornalismo de investigação. Sou capaz de... Um dos passatempos que eu tenho é, quando preciso mesmo de descansar, é jogar FIFA e ouvir podcasts de coisas. E houve alturas que, por exemplo, quando havia aqueles congressos de jornalismo, eu era capaz de ouvir o congresso de jornalismo, porque achava aqueles assuntos muito interessantes, não é? Inclusivamente, um dos meus programas favoritos na adolescência foi uma coisa que existia na RTP2 chamada Clube de Jornalistas. Clube de Jornalistas, claro. Havia na RTP2, exatamente. Sim, claro. Eu gostava muito disso. Tive o grande prazer de conhecer o Fernando da Costa, porque inclusivamente compus uma música inspirada num livro dele, O Velho e a Montanha. Era uma pessoa por quem tenho muita consideração. Fernando da Costa. Grande jornalista. Um grande jornalista e historiador. Exato, mas isto para dizer apenas que isto tudo foi colocado de parte porque a paixão absoluta é que eu respiro música, ou seja, eu naturalmente tenho um rádio interno que está sempre a funcionar. E quando está com os seus amigos, fala de quê? De música? Não falo de tudo, porque tudo é música. Tudo é música. Sim. E a Viola d'Arco, ou a Violeta? Sim. Porquê a Violeta? Mais uma vez foi o Virgílio Caseiro que me encaminhou... Apresentou o instrumento. Exato. Disse, olha, devias ir por aqui, tu és pançudo, tens pinta, tal, de violtista, vai. E eu só queria era tocar. Portanto, se por acaso tivesse ido para outro instrumento, eu estaria provavelmente aqui a ter esta entrevista na mesma. Ou seja, tudo o resto que veio a seguir iria acontecer de uma forma ou de outra. Acho que a única coisa que poderia fazer com que fosse diferente seria eventualmente eu não ter estudado no estrangeiro. Se calhar se tivesse ficado por cá não teria tido um determinado tipo de experiências que me deram uma maturidade relevante e um atrevimento relevante. Bom, nós estávamos a falar sobre qualquer instrumento que o José Valente tivesse na altura abraçado, eu ia ser músico e estaria ia hoje a trabalhar com ele como está a trabalhar com, provavelmente, sim. Com a Violeta. Sim, sim, é? sim. A Violeta acaba por ficar porque é aquele no qual o que eu domino melhor e, portanto, consigo me exprimir melhor com ele. E daí insistir na Violeta. Depois, mais tarde, inicialmente, quando eu regressei a Portugal para, digamos, me dedicar àquilo que posso chamar a minha voz própria, eu só estava preocupado num ponto de vista de composição. Violeta era um meio para eu falar, para eu comunicar. Falar não, mas para comunicar. Até que depois aconteceram coisas que me levaram a pensar, espera lá, não, eu na realidade também posso construir algo para o instrumento, nem que seja em Portugal. Ou seja, a partir do meu caminho, outros músicos, outros violinistas podem sentir certas atrações estéticas e de repente há uma referência.
Há alguém com quem podem conversar. E eu já tive prazer de ter essas conversas, ou seja, de músicos mais novos, violitistas, que estão curiosos, quererem conversar comigo e quererem saber coisas de como fazer esse caminho da descoberta, etc. Portanto, percebi que poderia entregar qualquer coisa. E, então, de repente, por exemplo, tanto a minha peça Passaporte para o Prémio Jovens Músicos, como o disco de 6 violas, fazer um sexteto de violas, o disco Trégua, de viola d'arco com banda filarmónica, já tem um pouco a ver com essa questão de desenvolver outras realidades e dinâmicas para o instrumento, não é? Outras oportunidades para o instrumento, sim. Exatamente. Era uma questão que eu ia também... As bandas filarmónicas é uma questão interessante, que eu gostava que nos dissesse, porque tem algum carinho pelas bandas filarmónicas. Aliás, fez com a banda gafanhense o Trégua. Trégua, sim. Foi com a banda gafanhense, sim. Banda filarmónica. Sim. Qual é a vantagem de trabalhar com uma banda filarmónica? É um prazer? É uma forma diferente de estar? Bom, todos os projetos são diferentes, todos eles apresentam um desafio entusiasmante. E todos eles me ajudam a crescer de uma maneira relevante. Não é? Eu muito recentemente fui diretor artístico e compositor de um projeto que envolvia uma orquestra e músicos imigrantes e notei que o meu traquejo no que diz respeito a, enfim, lidar com grandes equipas e com pessoas muito diferentes estava já é muito superior ao que era há uns anos atrás e, portanto, todas estas experiências são relevantes para ganhar essa experiência e habilidade. E isso, por acaso, é uma coisa que nós não valorizamos quando estamos a pensar em pagar a pessoas ou contratar pessoas, não valorizamos a componente social, humana, a capacidade que a pessoa tem ou não tem de se entender com gente. E que é uma coisa que devia ser... As pessoas. Sim. Mas o que bom, primeiro é preciso compreender que as filarmónicas ainda são, ainda bem, uma base fundamental na criação de músicos. Ou seja, ainda são uma base de recrutamento, no sentido que há muitos jovens que começam a sua experiência musical na banda filarmónica e depois decidem seguir música por causa dessa experiência. Portanto, são uma escola de caráter popular. Exatamente. De muita relevância. Como são entidades amadoras, e as pessoas relacionam-se com essa entidade por profunda paixão, por aquele tipo de associativismo, etc., a energia que se vive ali é muito especial. E é muito sonhadora. Eu trabalho na música por paixão, portanto, quando de repente estou num elemento todo ele que é paixão, obviamente, não é, comove-me, eu sinto-me próximo disso. E portanto acho que as filarmónicas são realmente um bem essencial na cultura portuguesa. Precisam de ser cuidadas, precisam de ser nutridas, precisam de evoluir em muitos níveis, é verdade, mas acima de tudo são muito, muito relevantes. Portanto, o primeiro encanto tem a ver com isso. Eu não tinha qualquer tipo de relação antes desse disco. Eu não passei por uma banda filarmónica, ninguém da minha família passou por uma banda filarmónica. Eu só sabia que elas existiam porque o meu pai é de Baião e, portanto, eu passei a minha infância, como ia lá nas férias grandes, vi sempre, depois das festas de São Bartolomeu, os despiques entre a banda filarmónica de Campelo e a de Ancedo, ou já não sei se é de Ancedo, se é de outro sítio qualquer, de Santa Marinha, já não me lembro. Mas pronto, via esses momentos e, portanto, aquilo não é, fica gostando de música, obviamente me atraíam aqueles momentos e, portanto, aquilo fica. E começou muito novo a ver isso. Sim. E a invejar um bocado aquela experiência, não é? De não poder fazer parte de grupos daquele género, porque, quer dizer... Verdade seja dita, o ensemble de cordas da minha escola era uma seca tremenda e tocávamos muito mal, portanto, quer dizer, mas uma pessoa via um grupo de 50 pessoas, alguns também soavam muito mal, mas não interessa, havia ali toda uma energia que estava a acontecer e que para mais tocavam muito, muito mais do que comparativamente ao meu pequeno ensemble da escolinha, não é? do Conservatório de Coimbra, que sinceramente era uma miséria. Portanto, obviamente tinha ali um pouco de inveja, com certeza, mas
Mas também há outra coisa que é, a partir do momento que nós gostamos de música, esta questão, gostamos muito, mesmo muito de música, e o que nos interessa é a música, esta questão de quem é que toca o quê, qual é que é o instrumento, torna-se tudo irrelevante. Quando andamos na escola, há uma grande tendência, como em toda a sociedade, em fazer de trincheiras, não é? Aqui são os das cordas, aqui são os dos sopros, aqui são os da percussão, estes são os do jazz, estes são da clássica, estes são do folclore, o que seja, Pá, mas no fundo, quando isto é sobre música numa forma muito mais abrangente, aberta e universal, todos os instrumentos são muito cativantes. E, portanto, e até acaba por ser mais sobre as pessoas que tocam os instrumentos a determinada altura, e por isso relacionar-me com uma banda filarmónica é interessante, da mesma maneira como é interessante relacionar-me com a Batucada Radical, que é um grupo de percussão do Porto, mas cuja orientação é brasileira, não é? A orientação musical, estética, etc. Porque o Porto teve esta grande sorte de que o mestre Jorge Porto, por acaso o nome dele é Jorge Porto, que o mestre Jorge Porto tenha decidido cá viver há coisa de 30 e tal anos atrás. E porque ele é o fundador e, no fundo, a mente por trás da Batucada Radical, que é um grupo muito importante no Porto, no meu entender. Mas pronto, mais uma vez, é um bocado a mesma coisa no que diz respeito a pessoas que se esforçam imenso só pelo mero prazer musical e não sei o que mais. O que acontece ali na Batucada, mesmo sendo uma estrutura profissional, há ali muito amor à camisola e é muito fora de série. Sim. E o José Valente, nota-se que esse lado das pessoas, ou seja, da música, mas onde estão também as pessoas, atrai. Não consegue... nós não conseguimos... como é que eu haveria de chamar-lhe? Um músico humanista. Sim. Eu acredito imenso no poder da humanidade. No outro dia estava a pensar sobre isto. Estou a ler um livro muito interessante chamado A Revolta do Homem Branco, que é sobre os assassinos incels e toda essa cambada. E estava a pensar numa coisa que para mim é muito grave. É que eu acredito na civilização. Civilização significa transformações sociais feitas sem violência. E de repente eu estou a ler um livro que aborda claramente a questão de um grupo de homens que, sendo que o seu poder absoluto de controle, etc., está a modificar-se e quer resistir a isto com muita violência e com um espírito de ódio profundo para com as mulheres. E aquilo, para mim, é dramático, porque eu pensei, será que não é possível? Ou seja, será que esta ideia de civilização por espírito é completamente impossível? Ou seja, a transformação parece-me totalmente obrigatória e necessária. Já está a acontecer há muito tempo. Mas, caramba, é que estamos a falar de uma resistência, de uma agressividade atroz. Ou seja, não estamos a falar apenas do Jordan Peterson a mandar umas bocas, não é? Armado em filósofos. Estamos a falar de puro ódio e violência, não é? Portanto, que é nitidamente uma reação à mudança. Pronto. Isso é uma coisa que me assusta, justamente, ou seja, que me assusta e que me deixa transtornado, porque eu acredito neste potencial da humanidade. Ou seja, eu acredito no diálogo, na conversa, na construção. E nós já tivemos durante vários períodos da história em que a música era uma componente essencial para conseguirmos a paz, o humanismo. Sim. E vou-lhe dizer, eu tenho experiências a esse nível, muitas já. Por exemplo, falámos de Trégua, é um caso em que aconteceram coisas, pessoas a portarem-se mal, pessoas que perderam o foco, não é? Pessoas que são egoístas, gananciosas e tudo mais, que andaram disfarçadas o tempo todo e depois, perante a pressão de ter que fazer um trabalho exigente, caiu-lhes a máscara. E tornaram-se insuportáveis. E a minha produtora, coitada, a sofrer imenso com isso, porque as pessoas estavam a ser mesmo más. E a resposta, que a única que eu podia dizer era, olha, a música vai tratar disto. A música há de resolver. E realmente a música resolveu. Ou seja, o facto de nós nos termos mantido persistentes, estanques, não termos em nenhum momento mudado o conceito, a direção, aquilo que queríamos fazer. Apesar de todas as tentativas e todas as maldicências e não sei o quê. Não, senhora, mantemos-nos. Este é o percurso. É por aqui que vamos. E eventualmente estas pessoas desistiram. Porque tentaram, não conquistaram nada. E houve ali um momento em que os ouvidos abriram. E quando abriram,
eu até estou a gostar desta música, olha, estou a gostar muito desta experiência, fazer música é... Já me tinha esquecido como gosto de fazer música, pronto. A partir desse momento, paz e sossego, inacreditável. A música pode realmente resolver muita coisa. É preciso é ter alguma capacidade para aguentar e deixar a música fazer o seu percurso natural. Tal como a cultura, de uma maneira geral. Sim. Sim, absolutamente. As pessoas querem resultados imediatos, isso não existe. No espírito, no desenvolvimento do espírito, que é algo fulcral para termos uma sociedade humanista. Sem dúvida. No desenvolvimento do espírito não se faz dia para a noite, quer dizer, é algo em constante construção. Sem dúvida. O José Valente, houve uma altura em que talvez tenha pensado que Portugal já seria pequeno para si. Eu ainda hoje penso isso. Ok, exatamente. Aliás, não é por acaso que diz que não é por acaso que o nacional não é por ser nacional que tem que ser bom, não é? Não, exatamente, é verdade. Ou qualquer coisa desse género. Sim, devo ter dito isso a alguns. Sim, que não é por ser nacional que é bom. É verdade, sim. Há a frase que o que é nacional é bom. Não, exato, não é por ser nacional que é bom. Exatamente. Exato. E então entendeu que deveria... conhecer outras paragens, outras pessoas e outra forma de trabalhar na música. Sim, bom, nesse caso, portanto, eu vivi 10 anos fora, viver mesmo, depois, entretanto, já viajei bastante, mas já estava a viver cá. Mas viver mesmo, viver 10 anos fora, mas não foi... Não tem nada a ver com essa opinião, nem com essa... com esse arrojo de dizer, não, porque com 18 anos, eu com 18 anos, mal, quer dizer, sabia tocar umas coisas na viola d'arco, não, porque está, Portugal não tem capacidade, não era nada disso, isso era o que mais faltava, isso seria de uma arrogância estúpida. Exatamente. Aí estaria a ser muito burro. Não, a questão é que, muito bem aconselhado pela Anabela Chaves, uma grande violonista portuguesa, compreendi muito cedo, porque eu conhecia, não sei se com 12 ou 13 anos, compreendeu a minha família, que estamos a falar anos 90, não é? Que para atingir certos patamares de entendimento da música eu tinha que ir ver a experiência noutros lados. Porque efetivamente naquela altura, ainda há diferenças. Naquela altura, a diferença a nível de intensidade cultural, em termos de condições, era muito grande, não é? E, portanto, eu primeiro fui para a Áustria, ainda cheguei depois a ter umas aulas na Alemanha e depois também vou para os Estados Unidos. E realmente, são universos distintos no que diz respeito à oferta, no que diz respeito a uma certa forma de estar. Aqui, por exemplo, no que diz respeito à música clássica, o meio ainda é tacanho, ainda há muitos jogos de poder, ainda existem muitos professores que são controladores e que são tiranos na relação com os seus alunos. Não estou a dizer que isso não acontece no estrangeiro, até porque eu na Áustria tive um tirano como professor, mas, por exemplo, trabalhando já com violonistas mais novos que estão a estudar lá fora ou que vivem lá fora e nota a diferença, por exemplo, a Sofia Santos Silva, quando... Nada disso. Sofia Silva Sousa, desculpem. Sofia Silva Sousa, quando tocou o Passaporte, quando filmámos a interpretação dela, ela mostrou a peça ao professor que tinha na altura, na Royal Academy em Londres, e o professor não esteve ali a mandar bocas sobre o valor da peça ou a falta de valor ou o que é que não sei, não, esteve a pensar com ela sobre música e ela depois entregou-me aquelas sugestões e nós a partir daí estivemos a trabalhar e eu penso, sim, é isso que deve fazer um verdadeiro mentor. Eu sei aqui em Portugal, por exemplo, sei de casos de pessoas que se confrontaram com essa peça e que o professor passou não sei quanto tempo a mandar bocas sobre a minha pessoa, sobre o que é que eu represento musicalmente, ou seja, basicamente não é contrariar a possibilidade de fazer música. É uma coisa absurda, completamente tacanha, minúscula, não é? Portanto, isto ainda é uma realidade cá. No meu tempo, essa realidade era muito forte. A ideia de que, por exemplo, para entrar no ensino superior era preciso meter uma cunha no professor, era preciso ir ter aulas particulares com o professor, para ele nos selecionar e depois íamos fazer as provas de entrada, mas aquilo já estava mais ou menos programado. Ou seja, no fundo a malta já tinha pago pelas aulas particulares, já tinha dado ali o seu... Não é? Existia um bocado esta realidade. Existiam ameaças do género, um aluno fazia parte de uma classe qualquer aí de uma escola superior e o aluno de repente recebia uma oportunidade para ir fazer algo no estrangeiro ou para conhecer um professor estrangeiro e o professor dizia, olha, se tu fores, nunca tocarás numa orquestra em Portugal. Este tipo de ameaças, não é? Portanto, isto é uma realidade. É muito mau. O que também é muito mau é que seja eu, que estou completamente desassociado dessas lógicas, que esteja aqui, noutras ocasiões, a denunciar esta podridão, no fundo. Pois, realmente... Pronto, mas nesse ponto de vista ainda bem que saí.
Mas o José Valente é também professor Sim. de música. Quer dizer, em escolas não, já há muito tempo que não. Já não. Desde 2018, demiti-me em 2018, deixei completamente. A partir de agora é só mesmo a música? Não, faço muitas masterclasses e dou formação a professores. Ainda no ano passado estive na Áustria a fazer uma formação a professores de todo o mundo. Em Portugal também tenho feito formação, também obviamente faço masterclasses para os miúdos. Este ano estava previsto eu voltar à Áustria até para fazer um concerto com uma orquestra, mas parece que a coisa vai ter que ser adiada para 2026, então estamos aqui a estudar uma hipótese de eu fazer outra coisa em Viena, ainda não se sabe, não sei às quantas é que isso ainda está tudo em conversa. Sim. Ainda está por definir. Nesse tempo que passou fora do país, tocou com gente grande da música. Sim, ainda bem. Não foi? Ainda bem, mas não é por causa da questão para dizer que toquei. Não. A influência dessas pessoas foi muito importante. A importância que elas tiveram para si. Sim. Eu podia falar aqui aquelas que, por exemplo, Paquito de Rivera, Don Byron, David Douglas. Sim, todos eles muito interessantes e muito importantes. Gente grande da música. Sim, isso... Convenhamos, é um bocado irrelevante se eles são grandes ou não são grandes. Para mim foram muito nos ensinarem alguma coisa. Exato, para mim foram muito importantes. Eu poderia dizer desta maneira: foi importante trabalhar com um músico que é destacado na sua área e ter uma experiência positiva. Não é? Porque essas coisas, apesar de tudo, lá no subconsciente acabam por nos moldar. E depois nós também temos, no momento em que nós lideramos equipas, etc., temos os nossos comportamentos também, obviamente, são resultado destas experiências, destas referências. Eu já disse numa entrevista anterior, o Paquito de Rivera é uma pessoa excepcional. Pelo menos no tempo que eu passei com ele, devo dizer, um líder incrível. Uma pessoa fantástica, completamente concentrada na música, no que tem que fazer. Não se distrai com saias, não se distrai não se distrai com questões de ego, não é? De querer, agora tenho que me sentir importante e, portanto... ou seja, não tem caprichos, não toma mais decisões para resolver agendas pessoais. Exatamente. Isto da experiência que eu tive com ele. Outras pessoas poderão ter outra. Da experiência que eu tive com ele, fantástico. David Douglas, muito parecido, altamente respeitador, boa pessoa, bom colega nesse ponto de vista. O Don Byron já mais complicado. Já tem ali coisas para resolver. Precisa de resolver primeiro. Mas mesmo assim tive uma ótima experiência com ele também. E não só, por exemplo, uma professora que eu tive que adorei, uma fulana excepcional, que é a Jane R. Bloom, uma saxofonista, abriu muitos meus horizontes. Outro professor incrível que foi o Reggie Workman, que foi o último contrabaixista do Coltrane, também me abriu imensos horizontes. Esse professor ensinava com metáforas. As aulas dele eram poesia. Era incrível. Portanto, pessoas muito... em inglês diz grounded... não é? Com os chãos na terra, com os pés na terra, exatamente. E muito generosas. É um privilégio ter esse tipo de... Sim. E na música clássica também conheci um ou outro, também, por exemplo, o Sebastian Bürger, que durante muito tempo, agora não sei onde é que ele anda, mas durante muito tempo foi o chefe de naipe da Filarmónica de Essen. Também um tipo como deve ser, impecável, e hoje em dia continuo a conhecer e a trabalhar com músicos que lá está, que me continuam a alimentar a ideia de que é possível ter ética, que é possível ser decente e respeitoso. Um exemplo são os violinistas que trabalham comigo no meu sexteto. São pessoas impecáveis, que se sabem comportar. Nunca tenho que me preocupar com comportamentos quando estamos em digressão ou assim, não é? Quando estamos juntos. Ou até, por exemplo, o meu amigo Manuel Maio, com quem tive um projeto durante 1 ano e 2 anos mais ou menos, e que fizemos muitos concertos. Uma pessoa excepcional também. Portanto, tudo isto são referências, não é? Que nos ficam de como devemos funcionar. A música clássica em Portugal, como é que está? Para mim continua... sofrível. Está na mesma como estava? Não, houve uma evolução. Houve uma evolução significativa, porque há mais executantes e alguns executantes são muito bons. E também alguns maestros. Nós neste momento temos mais, mas vou só aqui destacar 3 maestros fantásticos. A Joana Carneiro, obviamente, o Nuno Coelho, e um que não é tão falado, mas que também é bastante incrível, que é o Pedro Neves. Se não estou enganado do nome, que é o mestre da Metropolitana. Aliás, um dos melhores discos de há 2 anos atrás, o Lamentos, do António Pinho Vargas, que é um disco da Metropolitana. Todo esse disco é um exemplo de como há
realmente uma força em Portugal, porque desde os solistas à orquestra, à direção, fizeram à edição, tudo aquilo é um excelente trabalho. A violinista Ana Pereira, a Joana também toca muito bem viola, mas a mim, por exemplo, a Ana Pereira, pá, dá um show no violino naquele disco, não é? Portanto, nós, obviamente, há executantes, muito mais executantes e muito melhores. Portanto, houve uma evolução. O que não mudou foi o panorama e a exigência. Nós temos neste momento muitos bons músicos a tocar música péssima. E não estou a falar das composições, estou a falar das condições em que as coisas acontecem, de trabalho, não é? Portanto, muitos bons músicos a ensaiar no dia do concerto e fazer o concerto para ganhar 200 euros, ou o que é. Pronto, coisas assim. Portanto, 200 euros não, agora exagerei, é 150. Sim, é menos. É menos. Mas é menos. O que eu quero dizer e como o público aplaude, ou quem decidiu dar palco a estas estruturas que exploram músicos e são preguiçosas a trabalhar, bom, está a fazê-lo por aparência. É bonito ter música clássica e não está propriamente interessada em exigir qualidade. Nós temos aí exemplos de orquestras, pá, que sinceramente são fracas, mas que trabalham imenso porque têm imensas relações políticas, estão por tudo, fazem muito essa coisa de chegar, montar, tocar e praticamente não ensaiaram, é tudo ali, pá, soa clássico, siga para a frente, não é? Portanto, o que é que acontece? Pois quando ouvimos um ensemble que trabalha com tempo e com dedicação, conseguimos perceber a urgência, a frescura e é o mesmo repertório, mas sente-se essa urgência, essa frescura, pois claro, porque as pessoas entregaram-se à causa musical nesse ponto de vista. Portanto, o que me parece que realmente continua ainda muito abaixo do espectável é a exigência. Da oferta, sim. E a divulgação... Desculpe, só quero dizer uma coisa. Esse problema da exigência não é só na música clássica, é na realidade, para mim, é na música geral, sim. Em geral. Na música. Sim. É porque encontra o mesmo problema para mim em muitos casos do pop, em muitos casos do jazz, em muitos casos do folclore, em muitos casos muita coisa. Portanto, assim... É da música. A música é uma questão geral, sim. Sim. E a divulgação? Nota que tem havido mais divulgação da música clássica ou não? Não, eu acho que falar de divulgação é preciso primeiro compreender um contexto, que é quando um músico comercial decide lançar um disco, há uma capacidade de investimento no lançamento desse disco completamente diferente comparativamente ao lançamento de um disco de música clássica. Ou de qualquer música, chamemos-lhe erudita ou de detalhe. Não comercial. Não comercial. A diferença é abismal. E, portanto, o que é que acontece? Esse músico vai ter, ou a sua música vai estar, portanto, há toda uma estratégia e vai estar, vai passar tanto tempo na rádio e vai ter tantos reclames que as pessoas... Ou seja, é um esquema de ditadura de massas, nesse ponto de vista. E lá está. Sim, absolutamente. As pessoas quase que não têm alternativa. Quer dizer, elas... É aquilo. É aquilo. Estão-me a dizer que eu tenho que lá estar, eu vou lá estar. Porque me estão a dizer que aquilo é que é, portanto eu vou lá estar. Pronto. Ora, por isso é que é muito preocupante quando pensamos, por exemplo, em intenções de quando o governo começa a mandar bocas sobre a forma de financiar uma RTP. Convém não esquecer que se a RTP perder 50%, já é grave o facto de 50% do orçamento de Estado da Cultura ir para a RTP. Mas se a RTP ainda perder, além disso, o resto do financiamento que consegue através da publicidade, eu adorava que a RTP não tivesse publicidade, mas tem que ser realista. Se isso desaparecer, a primeira coisa que vai... Portanto, eles vão ter que despedir, vão ter que reduzir custos. E a primeira coisa que vai ao ar é a Antena 2 e a RTP2. E com isso significa as micro-hipóteses de divulgação que existem hoje para tudo o que não é comercial, para tudo aquilo que não tem a capacidade de investimento. E depois anda mais uma coisa perversa sobre isso da capacidade de investimento. É que o Estado, em vez de ser perentório, vocês têm capacidade de investimento, então vão funcionar com as leis do capitalismo. É oferta-procura. Não, nós ajudamos. Vamos ceder espaço. Vamos aqui ajudar, se calhar, nos impostos quaisquer. Ou seja, estou aqui a falar um bocado por alto. Posso estar completamente errado, mas a minha intuição diz-me que isto acontece. Portanto, estamos a falar de uma balança profundamente injusta. Não podemos agora abordar a questão da divulgação da música clássica ou da música, lá está, não comercial, de forma realista, quando estamos a falar de universos completamente distintos. Não é? A partir do momento, por isso mesmo é que eu quase não dou hipóteses
Se eu agora tivesse algum tipo de poder de decisão em termos de curadoria, eu não daria nenhuma hipótese à música pop comercial, exatamente por causa disso. Não é que eu não ache, não é que eu não seja a favor da democracia estética, que não seja a favor da diversidade, mas enquanto a balança não for equilibrada, não há diversidade. Neste momento há 85%, 90% de uma coisa e tudo o resto nos 10% que sobram. Aqui não há diversidade nenhuma. E por isso também há um problema grave com isto, uma coisa que acontece muito na democracia, que é, com a desculpa da democracia, aposta-se constantemente na mediania. E mediania, este gosto médio, como diz o Ariano Sucena, significa mediocridade. Então o que se passa de repente, no momento da decisão sobre a quem é que devemos dar oportunidades, temos, sei lá, 3 projetos incríveis de música não comercial e 3 projetos bastante maus de música pop. Não, temos de ser democráticos. Então vamos dar, se calhar, até os 3 à música pop e 2 só de... Não é? Por causa de uma ideia lá está completamente equivocada de diversidade. A quantidade de programas de apoio, ou não vou chamar programas de apoio, mas de intervenções de equipamentos culturais, o que seja de instituições, agora já não existe tanto, mas eu lembro há uns anos de coisas que surgiam aí em que o mote era não, estamos à procura da música da música alternativa, nova música e não sei o quê. Depois víamos as coisas selecionadas e era basicamente cantores pop que não são conhecidos. E onde é que está? Então, mas isto sonoricamente alternativo não tem nada, de novo tão pouco, de original tão pouco, de autêntico. Portanto, não estamos. A vossa missão já está a falhar redondamente nesta seleção estética, porque não tem nada a ver com isso. Aquilo é só para inglês ver. Nesse ponto de vista, é uma aparência, está a perceber? Portanto, isso são toda uma série de condicionantes que dificultam muito a música clássica. E depois, em cima disto, além da questão da divulgação, há um problema também muito grave, que é esta ideia dos nichos estéticos e do facto de eles nunca se cruzarem nem nunca se abraçarem. Às vezes há umas experiências, mas são quase todas de teor comercial, que é vamos tocar Mozart com um beatbox, não é? Que isso não é nada. Mas efetivamente, uma mistura, por exemplo, haver um festival de música em que de repente há crossovers, é muito raro encontrar. O que nós, e posso falar disto de experiência pessoal com o meu sexteto, não é? Nós temos um disco de homenagem a José Mário Branco, e torna-se um problema, porque nem a canção de intervenção demonstra interesse, porque não, isto é música erudita e nós queremos um bacano que cante com a guitarra. Ok. Nem os campos da música erudita estão a dizer, não, porque eles estão a fazer canção de intervenção. Está a ver? Sim. Esta questão da defesa do rótulo. E é tudo por questões de sobrevivência. Não é porque as pessoas não tenham interesse ou não tenham gostado da música. É por questões de sobrevivência. Por questões de sobrevivência. Sim. Um mundo dividido em vários mundos. Exatamente. É um bom resumo, sim. José Valente, muito obrigado por ter estado connosco. Foi um privilégio para nós termos aqui a sua companhia. Esta porta fica aberta sempre que quiser. Com certeza. Está bem, será com com certeza. muito gosto. Obrigado.